Olá, olá. Saudações, senhoras e senhores. Caraca, velho. Eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Já estamos chegando no final do nosso mês das... A voz dele é pica, velho. Vou fazer um... Olá. Eu sou... Imagina o comercial. Hoje ele contando uma história de terror, velho. Você é louco. É mais que ele já traz? Não é terror, é realidade. Não, então, mas é que já dá um ar... parciais, né? Já dá um ar tenebroso. Mas imagina uma propaganda. Daddy Jack. A bebida para o seu sábado à noite. Beba o melhor whisky. Daddy Jack. Daddy Jack. Puro malte. Caraca. Bruxas. E o vídeo de hoje foi sugerido pelos nossos amigos Adson Alcântara e João Thiago. Obrigado, Adson. Obrigado, João. Espero que gostem do vídeo. Esse é um assunto que me interessa demais. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu adoro o século XIX, ainda mais todas as peculiaridades da era vitoriana. Era vitoriana. Mas enfim, sem delongas, vamos começar. Para início... Será que nasceu muita Vitória na época vitoriana, mano? Piadinha velha. Eu pensei que ele ia vir com aquela, tipo assim... Caceta, com aquela... Nossa, será que teve muita vitória na época vitoriana? Não, o cara vem. Será que nasceu muita vitória, velho? Nossa. Vá tomar no seu nariz, filha de uma boa mãe. É uma dúvida, ué. É uma dúvida, não pode ter essa dúvida. Início de conversa, o que foi a Era Vitoriana, pessoal? A Era Vitoriana foi um período do século XIX onde a rainha Vitória ocupou o trono da Inglaterra. Foi um período de bastante prosperidade, a Revolução Industrial estava literalmente a todo vapor, então muitas invenções foram inventadas nessa época. No meio disso tudo também viriam a surgir os conservadores e os liberais, muito importantes na política até hoje. Em questão a guerras, foi um período de paz também, mas o real motivo para estarmos falando da Era Vitoriana aqui no canal hoje são os costumes bizarros do povo daquela época, as coisas estranhas que aconteciam e toda a morbidez que acompanhava isso tudo. A Era Vitoriana com certeza foi um período sombrio. A morte era algo tão presente na vida das pessoas. Desculpa interromper, agora uma pergunta mais séria mesmo. O cara que chama estripador lá, como é que chama? O Jack. O Jack é dessa época? Vitoriana, século XIX, 1800. Acho que ele não é... Acho que é por aí, não? Acho que ele é dos 1700 alguma coisa. Eu lembro de ter visto, não sei porquê, 1800, né? Aí eu não sei se calharia com essa época, né? Não lembro. Cara, Jack. Pior que... Assim... Eu gosto pra caramba também, tipo assim, de algumas referências, assim, dessa época, tipo... Londres antiga, os filmes que batem muito nessa... Só que eu particularmente eu sou horrível em saber a ordem cronológica, tipo, das datas, das tá ligado? épocas, das né? épocas, cara. Eu sou um bosta pra isso, né? É que é muita coisa, cara, na verdade. Sinto falta. Eu vou fazer uns vídeos de curiosidade, eu começo a estudar mais sobre isso. É muita coisa, na verdade. Que praticamente era tratada com normalidade. Mas enfim, que eu gosto de Harry vamos Potter. entender. Vamos falar de uma coisa de cada vez, começando então pela própria Rainha Vitória, que dá nome à coisa. Essa é a rainha? Não vou contar toda a história dela. A curiosidade sobre ela que se encaixa nesse vídeo é que ela foi uma eterna viúva. O marido da rainha morreu quando ela tinha 40 anos de idade. E depois disso, ela entrou em luto profundo, luto eterno. E passou a usar apenas roupas pretas até o final de sua vida, sendo que boa parte da sociedade acompanhou ela nesse luto eterno. Já já a gente fala mais sobre isso. Que isso, cara? Lembram que eu falei que a morte fazia parte do cotidiano das pessoas na Era Vitoriana? Mas você vê que o fanatismo também da galera, tipo, que nem, pô, a rainha tá em luto, então a gente vai ficar em luto a vida toda também. Virou moda. Os roqueiros veio dessa época aí. Pode ser, né? Lembram que eu falei que a morte fazia parte do cotidiano das pessoas na Era Vitoriana?
Isso porque as pessoas dessa época não tinham costume e nem condições de procurar um hospital, um médico na hora da morte. Então o costume era morrer dentro de casa mesmo, com a família toda em volta, esperando as últimas palavras do moribundo. A média de vida das pessoas pobres era de 22 anos. Era raro uma pessoa que fosse pobre chegar na casa dos 30. Isso devido às condições precárias de trabalho, de higiene, saúde e tal. Pior ainda é quando olhamos para a taxa de mortalidade infantil da época. A cada 10 crianças, em média 5 ou 6 morriam antes de completarem 5 anos de idade. Caralho. E já as pessoas de classe mais alta, as pessoas ricas, viviam em média 44 anos. Já ligando uma coisa na outra, nossa, justamente... mas a diferença 22 anos para 40 é o dobro, viu? O dobro. Higiene, provavelmente. Nossa, mas também você vê a desigualdade ali nessa época. Era bravo, velho. É, cara. Porque, tipo, desigualdade é um problema há muito tempo, né, velho? Não, sim. Até hoje afeta e tal, mas hoje você começa a ver que... Hoje tem muito desigualdade, mas comparado a essa época, por exemplo, hoje as pessoas nas camadas mais baixas têm uma condição muito melhor comparado com pessoas da época vitoriana, por exemplo. É que eu ia dizer que... Mas compara. Existe hoje essa desigualdade, só que hoje você... Ali é uma questão de sobrevivência. Hoje você tem uma desigualdade, mas a classe sobrevive. Nessa época aí você tinha uma desigualdade pela sobrevivência. Isso é verdade. Tá ligado? Então Sim. aí é onde você tem essa discrepância tão grande. Cara, que foda. O fato da morte ser tão presente na era vitoriana fazia o povo dessa época ter uma obsessão, um fascínio pela morte mesmo. As pessoas se interessavam muito em discutir esse tipo de coisa, se havia vida após a morte e tal. Já disse pra vocês que esse foi um período de grandes evoluções científicas e tecnológicas. De acordo com que a ciência prosperava, as pessoas passavam a deixar o cristianismo um pouco de lado, e isso fez o espiritismo ficar muito popular. Médiuns e sessões para se comunicar com os mortos eram muito populares, da classe baixa até a alta. Outra coisa que era muito popular também, tanto entre os pobres quanto entre os ricos, eram as fotos post-mortem, ou fotos pós-morte. As famílias, antes do enterro, tinham o costume de maquiar e vestir bem o defunto e tirar fotos dele como se ele ainda estivesse vivo e aproveitando a vida. Alguns fotógrafos até se especializavam apenas nisso. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Agora, mudando um pouco de assunto... É bizarro que, tipo assim, você já tinha tecnologia para tirar uma foto, mas você vê que a saúde, de uma forma geral, sempre foi precária, né, velho? Sempre foi difícil evoluir nesse ambiente da saúde, tá ligado? Cara, sabe que... Hoje, comparado com o dia, porra, que nem hoje a média, tá vendo? A média do brasileiro tá batendo 70 anos. Acho que 70 anos, né? 75. 72 anos. Acho que tava lá a média, mais ou menos. 75, alguma coisa assim. Né? Você fala o índice de média de vida da pessoa? É. Acho que tá 72, 75, cara. Eu sei que tá mais 70 e não tá, tipo, mais 75. Mas você vê, isso foi muito recorrente o quê? Cara, eu diria que dos 100 últimos anos pra cá. Acho que depois da Segunda Guerra ainda, tá ligado? 1945. Cara, eu diria que foi nos últimos 50 anos. De 1950 pra cá, que nem o pessoal fala. Cara, a evolução que teve, tanto tecnologia, e quando a gente fala tecnologia, também falando da medicina... Foi gigantesca. Em 1950 era um negócio totalmente diferente, tá ligado? Aí você compara 1950 com 1900. Tinha suas diferenças, lógico, mas era, beleza, ok, uma evolução. Agora você pega 1950 para 2000 é um bagulho bizarro. De crescimento, de evolução. Teve um negócio aí no meio do caminho aí que acelerou muito, né? Essa corrida tecnológica por várias coisas. É a corrida para quem chegava na Lua, né? Muitas descobertas vieram daí. Por exemplo, teve várias coisas que foi feita lá
na estação espacial. Na estação espacial. Mas uma das cirurgias hoje que é mais feitas no mundo foi criada lá, que é a cirurgia de catarata. Aí, ó. Foi criada na estação espacial. Caraca, bicho. Tá ligado? E então, assim... devido a uma ambição do ser humano, criou uma coisa, sei lá, pô, vamos pra Lua, tá ligado? Os caras conseguiram achar um procedimento, né? Que você pode, sei lá, tirar a catarata do olho, né, mano? Exatamente. E esse daí foi só um dos, né? Mas teve vários. Por isso que hoje em dia, às vezes ainda a galera pergunta pelo Elon Musk, mas se o Elon Musk tem tanto dinheiro, por que ele não vai resolver o problema da fome da África? Porque às vezes investindo no fator espacial, ele tá descobrindo muita tecnologia que pode ser usada em outras áreas, né? Exatamente. Como, por exemplo, um negócio que tem muito aqui no Brasil, que é o grafeno e o nióbio, ele foi descoberto não faz muito tempo por conta da evolução das baterias de carro. Exato. E essas baterias, feitas de nióbio, gera muito mais energia, acumula muito mais energia para você poder o quê? Usar na estação espacial para chegar mais longe no espaço. Você vê como uma coisa puxa a outra. Exatamente. E faz a gente descobrir outras coisas. 5G. Mas é muita tecnologia, cara. Mas é interessante, né? Porque a gente pega aí, pô, é 1800 e pouco, questão de 200 anos atrás. Olha como que tudo era, tá ligado? E tem capaça ainda que reclama ainda. Que a vida tá difícil, que não sei o quê. Hoje, sociedade é uma merda. Cara, agradeça por ter nascido nessa época, cara. Agradeça. Onde eu brinco. Vai lá, pega uma enxada, parceiro. Vai lá trabalhar pra você ver o sol no seu lombo, pra você ver como é que é. Assim como é a realidade é bizarro pensar, mas tipo assim, a gente já estaria de sete mãos abaixo da terra nessa época, tá ligado? E se fosse a gente viver nessa época, a gente tinha passado os 16. Retardado do jeito que era. Vamos falar da Grande Névoa. Tenho certeza que todo mundo já assistiu algum filme que se passa naquela Londres noturna, onde uma névoa toma conta das ruas à noite e as pessoas mal se atrevem a sair de casa. Pois é, galera, aquela névoa realmente existia. O que formava essa névoa eram duas coisas: o rio Tamisa e o carvão. O carvão que era, né, o principal combustível da Revolução Industrial e estava por todos os lugares. Enfim, essa névoa dava a possibilidade para fábricas no meio das cidades. Hoje você não vê mais isso, né? A fábrica até toda afastada. Tem filtro hoje em dia, né? Pra não ficar com essa poluição tremenda. A queima de carvão tá sendo tirada, né? Sim, mas você não vê uma fábrica no meio de uma cidade hoje em dia, né? Não. Coisas obscuras acontecerem durante a noite. Por exemplo, os atos de Jack, o estripador. Aí, ó. Pois é, ele é de Londres e é da era vitoriana. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar dele. É mais um cara que um dia vai ganhar um vídeo só pra ele aqui no canal. Jack, o estripador que assassinou dezenas de pessoas nas noites nebulosas de Londres e ninguém nunca conseguiu achar nem um bom rastro sequer sobre ele. Outra coisa bem popular, talvez a mais popular de todas na era vitoriana, eram as execuções públicas. Os criminosos eram condenados a enforcamentos ou decapitações em praça pública. Galera, para vocês terem ideia, existiam agências de turismo que agendavam viagens para Londres quando iam acontecer grandes execuções. Execução de uma pessoa muito procurada, uma pessoa famosa, ou muitas execuções de uma vez. Imagina se pegasse um Jack Até nessa as época, escolas faziam excursões para as praças públicas para as crianças verem esse show de horrores, um monte de gente sendo morta. É bizarro, mas é do entretenimento da rapaziada hoje. Só que ao mesmo tempo era literalmente dar o exemplo, passar a mensagem através do exemplo, né? Porque se tava passando a degola nesse cara, ele já era para um aviso, né? Aí vacilão, se alguém vacilar, você é o próximo. Assim, eu acho que isso não vai, logicamente, assim, todo mundo vai captar a mensagem, ninguém vai roubar. Mas assim, controlava pra caralho. Porra, imagina, tá velho. Mas assim, o que eu ia comentar é que assim, antigamente não tinha futebol, né, mano? Então, assim, o entretenimento da rapaziada, que agências de turismo pra ver o cara ser decapitado, velho. Acabava sendo uma fonte de entretenimento. Tá ligado? Pra elas aprenderem que não se devia... Se tivesse celular na época, velho, geral ia tá filmando assim.
respeitar a lei e tal. Mais uma coisa, quase todas as pessoas vestiam preto, por 2 motivos. Rainha. Primeiro, algumas acompanhavam o luto eterno da rainha. O segundo motivo era a poluição extrema. Época de revolução industrial, fábricas cuspindo fumaça preta de carvão sem parar. Já falei pra vocês da névoa. E sendo assim, roupas brancas simplesmente duravam um dia, depois elas encardiam. A solução para isso era usar roupas pretas, ou pelo menos roupas bem escuras. Justamente toda essa poluição também gerou em 1858 uma coisa que ficou conhecida como Great Stink, ou Grande Fedor na tradução. Lembram que eu falei do rio Tamisa? Esse rio era usado tanto como lixão e esgoto pelas pessoas, como também usado por todas as fábricas e hospitais para jogar lixo, resíduo químico, restos, seja lá o que for. Esse rio, óbvio, se tornou uma fonte instantânea para várias doenças, mas em 1858 em si, ele começou a feder demais por quilômetros e quilômetros, e foi assim que Londres ganhou o seu primeiro sistema de esgoto. Outro costume das pessoas era de enterrar... Problema respiratório, problema com o rio poluído pra cacete, tá ligado? Cacete, mano, o bagulho é pior, bem pior que o Tietê aqui em São Paulo, mano. Você tá maluco, cara. Eu ia falar que o Rio Tietê é uma descendência dessa merda. Mas tipo, o Rio Tietê. Os caras devem olhar e falar, coitado do Rio Tietê. Coitado. Gatos mortos. Esse é outro costume das pessoas, era de enterrar gatos mortos. Esse era um costume mais forte entre as pessoas ricas. E era um enterro mesmo, com direito a caixão, uma pequena cerimônia e, em alguns casos, até túmulos decorados. Já as pessoas mais pobres faziam outra coisa com seus gatos mortos. Usavam de adubo. Parece até piada, mas em dado momento existiu até uma pequena empresa que só mexia com isso, de usar gatos mortos como adubo para as plantas. Existiam também os ladrões de cadáveres. Desenterrar um defunto e roubar tudo o que ele tinha era algo que dava muito dinheiro. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, principalmente os órgãos. E às vezes levavam até o defunto inteiro. Acontece que nas faculdades, nas instituições que davam aula de anatomia e tal, era muito raro chegar um cadáver legalmente pelas mãos do governo, o que tornava aulas práticas muito raras. A melhor faculdade, então, era considerada a com mais aulas práticas. E o que as instituições começaram a fazer? Comprar cadáveres e órgãos roubados para tornar possíveis essas aulas práticas. Sem falar que algumas famílias ricas enterravam seus entes com joias e roupas caras. Alguns tinham dentes de ouro. Então era um ótimo... Véio, que, tipo assim, antigamente não existiam esses procedimentos que nem assim, rim, tá ligado? Coração. Se alguém precisava de um coração, a pessoa não sabia nem que tinha problema no coração, né? Então não tinha esse comércio de órgãos. Então acho que as únicas instituições que compravam esses órgãos eram essas escolas, faculdades aí pra ensinos, né? E talvez uns canibal aí que tava com fome. E uns canibal, logicamente, né, velho? Negócio, ser ladrão de cadáver. E enfim, pessoal, por aí vai. Teve a moda das garotas de passar dias e dias sem comer nada, como se fosse uma competição. Também tinha aquela coisa das pessoas com deficiências e doenças raras sendo exibidas em circo, como se fossem atração. As coisas mais interessantes mesmo, a gente já falou nesse vídeo. Espero que tenham gostado.
deixa o like para ajudar. Se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se você gosta dos vídeos aqui do canal e quiser me ajudar ainda mais, dá uma olhada na campanha que eu criei no Apoia-se. Aí na tela final também tá o link pro meu segundo canal. Já já eu começo a postar vídeo lá. Valeu, fui! Cara, histórias do passado. Muito interessante, cara, muito interessante, né? A gente vê que nem, você vê filmes que nem Sherlock Holmes, que passa nessas épocas, né? Você vê o filme, você, nossa, que maravilhoso, deve ser muito legal, muito interessante, né? Nessas épocas, é que a gente fala, filme romantiza tudo, cara. Então o filme não vai mostrar lá dos poses da época. O filme quer passar. Mas o filme que não quer passar, tipo, o cenário antigamente. Ele vai meio que romantizar o cenário e vai mostrar a trama, né? Que é o objetivo do filme. O próprio filme do Sherlock Holmes, quantas cenas você não vê ele pulando em cima dos telhados, das chaminés, das fábricas, lembra? Exato. Nossa, e logicamente, se os filmes não romantizassem, com certeza o pessoal não ia assistir. Porque aí, senão não vira entretenimento. Exato. Né? Se torna documentário. Exatamente. E quem é que vê documentário? Pouca gente, velho. Pouquíssima gente. Então. Cara, muito interessante, muito interessante ver esse lado, né? É mais legal pelo que você pode comparar com atualmente, né? A evolução que teve as coisas, e isso foi em 1850, né? Nem 200 anos atrás, né? E a gente tá falando o quê? De 130, 180 anos atrás, mais ou menos? Por aí, né? 1858 que... dá um pouquinho menos, né? Então, cara... Eita, é bizarro pensar, mano, isso daí. Mas, assim, interessante. Ó. Se você não soubesse, ó, ótimo vídeo aí de curiosidades do Covil do Jack, mano. Mas, enfim, rapaziada, deixa o like no vídeo pra ajudar a gente. Até o próximo vídeo. Tchau.